Ao longo da história, a humanidade enfrentou guerras devastadoras. Impérios entraram em colapso. Civilizações desapareceram. Mas, em alguns momentos, o maior inimigo não empunhava espadas, não comandava exércitos, não cercava cidades. Era invisível. No século XIV, um desses inimigos mudou completamente o destino da humanidade. A doença ficou conhecida como peste negra. Em poucos anos, ela matou milhões de pessoas, despovoou cidades inteiras, mudou economias, abalou governos, transformou a religião e alterou profundamente a forma como a sociedade europeia funcionava. Poucas epidemias produziram consequências tão profundas. Naquela época, a Europa vivia um período de crescimento. As cidades aumentavam de tamanho. O comércio ligava diferentes regiões do continente. Navios cruzavam o Mediterrâneo diariamente. Caravanas atravessavam longas rotas comerciais vindas do Oriente. Mercadorias circulavam sem parar. Tecidos, especiarias, metais, animais e, sem que ninguém percebesse, algo mais viajava junto. Hoje sabemos que a doença era causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Mas as pessoas do século XIV não tinham qualquer conhecimento sobre bactérias ou micro-organismos. Não existiam microscópios, nem antibióticos, nem medicina capaz de compreender como uma epidemia se espalhava. Quando os primeiros casos apareceram, ninguém entendia o que estava acontecendo. A maioria dos pesquisadores acredita que a doença teve origem em regiões da Ásia Central. Ali, ela circulava entre pequenos roedores selvagens. Pulgas alimentavam-se desses animais. Quando os hospedeiros morriam, as pulgas buscavam novos corpos para sobreviver. Esse ciclo permaneceu relativamente isolado durante muito tempo. Mas o mundo estava mudando. As grandes rotas comerciais aproximavam continentes, e aquilo que antes permanecia restrito a determinadas regiões começou a viajar, sem que mercadores, soldados ou marinheiros percebessem. A doença acompanhava seus deslocamentos. No século XIII, o vasto Império Mongol havia conectado territórios que iam da China até a Europa Oriental. Nunca antes tantas regiões estiveram ligadas por uma rede comercial tão extensa. Essa integração trouxe riquezas, conhecimentos, tecnologias, mas também criou um caminho perfeito para a disseminação de doenças. Quanto maior era a circulação de pessoas, maior também era a velocidade com que epidemias podiam alcançar novos lugares. Por volta de 1346, relatos começaram a surgir próximos ao Mar Negro. Algumas crônicas descrevem uma epidemia devastando cidades da região. Mercadores italianos mantinham importantes postos comerciais naquele local. Quando embarcaram para retornar à Europa, levaram consigo muito mais do que mercadorias. Sem saber, também transportavam o início de uma das maiores tragédias da história. Os navios cruzavam o Mediterrâneo lentamente. Nos porões, ratos viajavam escondidos entre alimentos e mercadorias. Neles, pulgas carregavam a bactéria. Quando as embarcações atracavam, os ratos desembarcavam. As pulgas encontravam novos hospedeiros, e o ciclo recomeçava, silenciosamente, sem chamar atenção, sem levantar qualquer suspeita. Ninguém imaginava que, em poucos meses, uma doença desconhecida atravessaria fronteiras, reinos e montanhas, nem que ela colocaria de joelhos cidades que pareciam intocáveis. A maior epidemia da Idade Média havia começado, e o mundo jamais seria o mesmo. No outono de 1347, alguns navios atracaram no porto de Messina, na ilha da Sicília.
Eles vinham da região do Mar Negro. A princípio, pareciam apenas mais embarcações comerciais retornando de uma longa viagem. Mas havia algo estranho. Muitos marinheiros já estavam mortos. Outros mal conseguiam permanecer de pé. Alguns apresentavam febre intensa. Outros deliravam. Em seus corpos apareciam grandes inchaços escuros, principalmente nas axilas, no pescoço e na virilha. Pouco tempo depois, eles morriam. As autoridades locais perceberam que algo estava errado. Os navios foram expulsos do porto, mas era tarde demais. Os ratos já haviam desembarcado, as pulgas também, e muitas pessoas já haviam tido contato com os doentes. A doença começava sua jornada pela Europa. Em poucas semanas, outros portos foram atingidos. Gênova, Veneza, Marsella. Cada navio que chegava levava mercadorias, mas também levava a peste. O comércio, que durante séculos havia trazido prosperidade, agora transportava a morte. As cidades medievais eram ambientes perfeitos para uma epidemia. As ruas eram estreitas. O saneamento praticamente não existia. Animais circulavam livremente. O lixo era frequentemente lançado nas vias públicas. Água contaminada era comum. Ratos encontravam alimento com facilidade. E a população vivia muito próxima umas das outras. Quando a doença chegava, espalhava-se rapidamente. Os sintomas assustavam. Tudo começava com febre alta, calafrios, dores intensas. Pouco depois, os gânglios linfáticos inflamavam, formavam enormes caroços dolorosos. Esses inchaços ficaram conhecidos como bubões. Foi justamente deles que surgiu o nome peste bubônica. Em muitos casos, os bubões escureciam. Hemorragias internas provocavam manchas negras na pele. Foi por causa dessa aparência que a epidemia passou a ser chamada de peste negra. Mas existia algo ainda mais aterrorizante. Nem todos apresentavam apenas a forma bubônica. Algumas pessoas desenvolviam uma infecção que atingia diretamente os pulmões. Elas tossiam, tinham dificuldade para respirar e eliminavam pequenas gotas contaminadas no ar. Essa forma da doença era ainda mais mortal e podia ser transmitida diretamente entre pessoas, sem depender das pulgas. Isso fazia a epidemia crescer com velocidade assustadora. A medicina medieval não possuía respostas. Muitos médicos acreditavam que a doença era causada por vapores contaminados. Outros culpavam o alinhamento dos planetas. Alguns imaginavam que se tratava de um castigo divino. Receitas curiosas começaram a surgir. Ervas, perfumes, incensos, máscaras recheadas de flores aromáticas. Nada parecia funcionar. A doença continuava avançando. Logo, as mortes tornaram-se tão numerosas que os cemitérios já não conseguiam receber todos os corpos. Em diversas cidades, grandes valas comuns passaram a ser abertas. Os sinos das igrejas tocavam quase sem parar. Famílias inteiras desapareciam em poucos dias. Vizinhos evitavam qualquer contato. Pais abandonavam filhos. Filhos abandonavam pais. O medo começou a destruir os próprios laços da sociedade. Pela primeira vez em muitas gerações, a Europa enfrentava algo que nenhum exército poderia deter. Não havia muralhas capazes de impedir sua chegada, nem castelos suficientemente seguros. A morte caminhava pelas estradas, entrava nas cidades, batia às portas e parecia escolher suas vítimas sem qualquer distinção. À medida que a peste avançava, o medo crescia ainda mais rápido. Ninguém entendia como a doença surgia. Uma pessoa parecia saudável pela manhã. Dias depois, estava morta. Não existia tratamento. Não existia prevenção conhecida.
Nem mesmo os médicos conseguiam explicar o que acontecia. Quando o conhecimento desaparece, o medo costuma ocupar seu lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. Em muitas cidades, as pessoas passaram a acreditar que a epidemia era um castigo enviado por Deus. Pregadores afirmavam que os pecados da humanidade haviam provocado a ira divina. Missas, procissões tornaram-se frequentes. Igrejas enchiam-se de pessoas buscando proteção. Mas, ironicamente, essas grandes reuniões também facilitavam o contágio. Sem perceber, muitos acabavam aumentando ainda mais a propagação da doença. Outros decidiram buscar o perdão de uma forma extrema. Grupos conhecidos como flagelantes começaram a percorrer cidades e vilarejos. Eles caminhavam em longas procissões, cantavam orações e castigavam o próprio corpo com chicotes. Acreditavam que, através do sofrimento físico, Deus retiraria a peste do mundo. Durante algum tempo, esses grupos atraíram multidões, mas a doença continuava avançando. Enquanto alguns buscavam respostas na religião, outros procuravam culpados. Em diversos lugares, espalharam-se rumores de que determinados grupos estariam envenenando poços de água. Sem qualquer prova, comunidades inteiras passaram a ser perseguidas. Um dos principais alvos foram os judeus. Centenas de comunidades judaicas sofreram ataques. Casas foram destruídas. Sinagogas incendiadas. Milhares de pessoas inocentes morreram vítimas da violência. Hoje sabemos que essas acusações eram completamente falsas, mas, em períodos de medo extremo, a busca por um culpado costuma ser mais rápida do que a busca pela verdade. Nem mesmo os ricos conseguiam escapar. Reis adoeciam, bispos morriam, nobres desapareciam. Pela primeira vez, a sociedade medieval viu uma tragédia atingir praticamente todas as classes sociais. É verdade que os mais pobres sofriam muito mais. Viviam em condições precárias. Recebiam pouca alimentação. Moravam em ambientes superlotados. Mas a peste também atravessava os muros dos castelos. Ela não reconhecia títulos, nem riqueza, nem poder. O impacto psicológico foi devastador. Em algumas cidades, os sobreviventes acordavam diariamente sem saber quem ainda estaria vivo ao anoitecer. O comércio praticamente parou. As escolas fecharam. As colheitas ficaram abandonadas. Animais agavam sem donos. Casas permaneciam abertas porque não havia ninguém para fechá-las. A sensação era de que o próprio mundo estava chegando ao fim. Cronistas da época escreveram que o silêncio das ruas era interrompido apenas pelo som das carroças recolhendo corpos. Era uma realidade difícil até mesmo de descrever. Mas, enquanto a epidemia parecia destruir tudo, algo inesperado começava a acontecer. A enorme quantidade de mortes alterava completamente a economia da Europa. A falta de trabalhadores criaria uma transformação que mudaria para sempre a sociedade medieval. A tragédia acabaria abrindo caminho para uma nova era. Quando a peste negra finalmente começou a perder força, a Europa estava irreconhecível. A população havia diminuído drasticamente. Vilarejos inteiros desapareceram. Campos ficaram abandonados. Famílias foram destruídas. Mas, ao mesmo tempo, um novo cenário começava a surgir. A epidemia havia quebrado antigas estruturas que pareciam existir há séculos. Antes da peste, a Europa medieval era organizada principalmente pelo sistema feudal. Grande parte da população era formada por camponeses que trabalhavam nas terras dos senhores feudais. Em troca, recebiam proteção, mas possuíam pouca liberdade. A sociedade era dividida em grupos muito rígidos: nobres, clérigos, camponeses,
Cada pessoa parecia nascer destinada a permanecer na mesma posição durante toda a vida. Mas a morte de milhões de pessoas criou um problema inesperado. Faltavam trabalhadores. Havia terras, mas poucos camponeses para cultivá-las. Havia propriedades, mas poucos homens para realizar os trabalhos necessários. A consequência foi uma mudança no valor do trabalho. Pela primeira vez em muitas gerações, muitos trabalhadores passaram a ter mais poder de negociação. Eles podiam exigir melhores pagamentos, escolher onde trabalhar, abandonar propriedades onde antes eram obrigados a permanecer. Para os senhores feudais, isso representava uma grande ameaça. Durante séculos, eles haviam controlado a terra e dependiam da grande quantidade de camponeses disponíveis. Agora, precisavam competir pelos poucos trabalhadores existentes. Em vários lugares da Europa, tentativas foram feitas para impedir o aumento dos salários. Alguns governos criaram leis tentando controlar pagamentos, mas a transformação já havia começado. A antiga ordem medieval começava lentamente a enfraquecer. A peste também provocou mudanças na forma como as pessoas enxergavam a vida. Depois de ver milhões morrerem em poucos anos, muitos passaram a valorizar mais o presente. A arte mudou, a literatura mudou. A maneira de representar a morte tornou-se mais presente na cultura europeia. Pinturas mostravam a fragilidade humana. Textos refletiam sobre a passagem do tempo. A ideia de que todos, independentemente da posição social, estavam sujeitos ao mesmo destino tornou-se mais forte. A Igreja também enfrentou grandes questionamentos. Durante a epidemia, muitas pessoas esperavam que líderes religiosos oferecessem respostas e proteção. Mas muitos sacerdotes também morreram. Alguns abandonaram suas comunidades por medo. Outros permaneceram cuidando dos doentes. Essa experiência afetou profundamente a relação entre parte da população e a instituição religiosa. A autoridade da Igreja continuava enorme, mas as dúvidas começaram a crescer. Além disso, a redução populacional também alterou a economia. Com menos pessoas, algumas regiões passaram a ter mais alimentos disponíveis por habitante. Terras antes disputadas ficaram abandonadas. Em certos lugares, sobreviventes encontraram oportunidades que seus antepassados jamais teriam. A crise trouxe sofrimento, mas também abriu portas para mudanças sociais. É importante lembrar: a peste negra não criou sozinha o fim da Idade Média. A história é muito mais complexa, mas ela acelerou processos que já estavam acontecendo. O enfraquecimento do feudalismo, o crescimento das cidades, a valorização do comércio, a transformação das relações de trabalho. Tudo isso ajudaria a preparar o caminho para uma nova época. A mesma doença que parecia destruir a Europa acabaria contribuindo para transformar sua sociedade. A morte em massa trouxe uma consequência inesperada. Um mundo antigo começava a desaparecer, e um novo mundo começava a nascer. Quando a grande onda da peste negra finalmente passou, a Europa começou lentamente a se reconstruir. As cidades voltaram a funcionar. O comércio retornou. Novas gerações nasceram. Mas a lembrança daqueles anos permaneceu. Aquela não foi apenas uma epidemia. Foi um acontecimento que mudou a forma como a humanidade enxergava a vida, a morte e a própria sociedade. Durante séculos, as causas da peste negra permaneceram um mistério. As pessoas do período medieval não sabiam que uma bactéria microscópica era responsável por toda aquela destruição. Acreditavam em teorias baseadas no conhecimento disponível naquela época. A medicina ainda estava muito distante de compreender o mundo invisível dos micro-organismos.
Somente muitos séculos depois, com o avanço da ciência, os pesquisadores conseguiram identificar o verdadeiro responsável, a bactéria Yersinia pestis. No final do século XIX, durante uma nova grande epidemia de peste na Ásia, cientistas conseguiram estudar a doença de maneira mais precisa. Foi identificado o papel dos roedores e das pulgas na transmissão. Essa descoberta mudou completamente a forma de combater a peste. A partir dali, a humanidade passou a entender que muitas doenças não eram causadas por forças sobrenaturais, mas por organismos invisíveis que podiam ser estudados e controlados. A peste nunca desapareceu completamente. Pequenos surtos continuaram acontecendo em diferentes regiões do mundo, mas, ao contrário do século XIV, a humanidade agora possuía conhecimento, melhores condições de higiene, tratamentos médicos, antibióticos capazes de combater a bactéria, a mesma doença que um dia devastou continentes inteiros. Hoje pode ser tratada quando identificada rapidamente, mas talvez o maior legado da peste negra esteja além da medicina. Ela mostrou uma verdade que a história repetiria diversas vezes. As sociedades humanas são mais frágeis do que parecem. Grandes cidades, grandes impérios, grandes riquezas. Nada disso impede completamente as forças da natureza. A peste não escolheu reis ou camponeses, não respeitou fronteiras, não reconheceu títulos. Ela mostrou que todos os seres humanos compartilham a mesma vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, a epidemia também revelou a capacidade humana de adaptação. Depois da destruição, as pessoas reconstruíram suas cidades, criaram novas formas de organização, desenvolveram novos conhecimentos, transformaram uma das maiores tragédias da história em uma oportunidade para aprender. A peste negra começou como uma doença desconhecida que atravessou continentes escondida em navios e rotas comerciais. Chegou à Europa causando medo e destruição. Matou milhões. Abalou crenças. Mudou economias. Enfraqueceu estruturas que pareciam eternas. Mas também abriu caminho para uma nova sociedade. A mesma epidemia que levou à morte a tantas famílias acabou acelerando mudanças que ajudariam a construir o mundo moderno. Mais de 6 séculos depois, a peste negra continua sendo lembrada, não apenas como uma das maiores tragédias da humanidade, mas como uma das maiores lições da história. Ela nos lembra que nenhum império é invulnerável, nenhuma sociedade está completamente protegida, e que, diante dos maiores desafios, a humanidade sobrevive não apenas pela força, mas pela capacidade de aprender, se adaptar e recomeçar.